Bom dia a todos vocês que estão vendo essa gravação. Hoje eu quero falar um assunto muito importante para todos nós, que eu tenho certeza que você vai se identificar também. O que a gente não deve dizer em determinadas situações? Você já passou por uma situação de ter acontecido algo muito complicado na sua vida, ou está acontecendo agora algo muito complicado, muito pesado, e que, no fundo, o que você gostaria mais de obter das outras pessoas seria o apoio, o ouvido, né? um ombro amigo, e não críticas, e não conselhos. Então, por exemplo, né? Imagina que você perdeu o emprego, ou está prestes a perder o emprego, a fechar a sua empresa que faliu. Imagina que você recebeu a notícia de uma doença muito grave, uma doença que pode ameaçar a tua vida, né? Imagina que você perdeu alguém muito próximo seu, partiu e você não está sabendo lidar com a dor. Enfim, existem inúmeras situações que a gente sofre, que a gente sente uma dor profunda. E algumas coisas que as pessoas vêm falar com a gente não são tão agradáveis, mesmo que as pessoas não saibam que elas não estão fazendo algo de bom. De repente, a intenção, na verdade, muitas vezes a intenção é super boa, só que a pessoa não sabe o que falar, não sabe como ajudar e acaba falando algo que possa machucar. Meu nome é Cláudia Batista, vocês sabem, eu sou analista existencial. Eu ajudo as pessoas a se reconectarem com o que elas têm de mais verdade dentro delas para poder ter uma vida mais plena, com aquela sensação de missão cumprida, né? Poder aproveitar realmente o máximo possível, da melhor forma, o tempo que ela tem nessa vida, né? Para viver. Só que eu também já trabalhei durante 15 anos na área de oncologia, então eu tive muito contato com pacientes, né, diagnosticados com câncer, tratando câncer, e que tinham muitas dores dentro deles e eles ouviam muitas coisas também que magoavam. Então, o que eu vou trazer aqui não é só para pacientes oncológicos, não é só para quem vai perder o emprego, ou quem está vivendo um luto, ou, enfim, até mesmo para as pessoas que estão próximas, os cuidadores dessas pessoas, né? Os familiares que estão envolvidos, quantas dores esses familiares também vão sentindo, qual o peso que eles vão tendo que agir, sabe, sem saber como agir, sem saber como lidar com a situação, e eles mesmos vão sofrendo. Então, é para todos nós, né? Para todos nós que quer saber um pouquinho sobre o que realmente machuca na hora de que a pessoa ouve algo que, em vez de ajudar, poderia estar até trazendo um pouco mais de sofrimento. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui que eu peguei de frases que as pessoas escutam e não é muito legal. A gente tem o costume, às vezes, de falar para a pessoa assim: você vai vencer essa batalha, tô junto com você nessa luta, né? E eu sei que a intenção é fantástica, né? É para mostrar que a pessoa não está sozinha. Só que esses termos batalha, luta, guerra, são termos muito assim pesados, que a pessoa fala assim: cara, eu não estou em guerra, eu não lutei, eu não entrei para lutar em guerra com ninguém, entende? Eu estou aqui só cuidando de mim, querendo sobreviver a essa tempestade, né? Então, se você está perto de mim, beleza, falar assim: olha, eu estou contigo, tá? Mas você chegar e falar esses termos de batalha, guerra, luta, isso já não é uma coisa muito legal. Quer ver outro exemplo de frase que também não é muito boa? Não se preocupa, vai ficar tudo bem. Cara, como é que pedir para a pessoa não se preocupar se ela está passando por uma situação bem complicada? Isso também, de alguma forma, fere, apesar de não ter um intuito de ferir, sabe? Você precisa ter mais fé. Gente, pedir para a pessoa ter mais fé é como se você estivesse colocando culpa nela de que ela está assim porque ela não tem fé. E não existe culpa, entende? Porque todo mundo pode passar por situações muito complicadas a qualquer momento da nossa vida. Ninguém está livre disso. A gente vive num mundo onde isso aqui é como se fosse uma escola. Então, a gente precisa passar por situações para a gente aprender algo.
às vezes, muitas vezes, o algo para ser aprendido é como que eu vou reagir àquela situação? Eu vou reagir àquela situação com revolta, com sentimentos ruins, ou eu vou reagir àquela situação com uma aceitação e falar, ok, vamos lá, eu tenho força, eu vou aprender e vou passar por isso, entende? Outra frase que ele fala assim, não fica triste não, o cabelo cresce, né? Isso acontece muito com os pacientes oncológicos que acabam fazendo uma químio que acaba fazendo o cabelo cair, né? Não é toda a químio que faz o cabelo cair, mas algumas fazem. Então, já existe aquele estereótipo, né? De que uma pessoa sem cabelo é uma pessoa com câncer. E o que acontece é que, às vezes, as pessoas, para poder animar a pessoa, né? Fala, não fica triste não, isso é só o cabelo, isso é o de menos, o cabelo cresce. Gente, a gente não pode minimizar a dor que essa pessoa está sentindo, né? Imagina, eu sei que tem muitos homens que raspam a cabeça por estética até, mas para uma mulher o cabelo é algo muito importante, ele é a moldura do rosto, né? E a gente perdeu o cabelo não só por uma questão estética, mas por tudo que aquilo representa, é uma dor. Então, a gente minimizar essas dores não é bom para a pessoa, sabe? Ou então a pessoa falar assim, olha, outro exemplo. Eu conheço uma pessoa que teve uma doença igualzinha à sua e conseguiu se curar. Ou falar assim, eu conheço uma pessoa igualzinha, que tem uma doença igualzinha à sua, mas morreu logo. O morreu logo é pior, né? Mas até mesmo quando você fala o se curar, é bom a gente falar assim, olha, existem muitas probabilidades de cura. Claro, isso é muito legal, quando alguém está doente, a pessoa ter contato, inclusive com os dados científicos, né? Assim, eu sou dessa bandeira, eu acho que é válido a pessoa saber exatamente o que está passando com ela, para ela saber, olha, poxa, existe uma probabilidade boa de eu conseguir passar por isso, e ela se programar na vida dela, poxa, então eu vou fazer planos, eu vou fazer isso, entendeu? Eu vou querer cumprir todas as coisas que eu tinha na minha lista, eu vou querer resolver todas as mágoas que eu tenho. Então, é muito importante a pessoa entender isso, e mais ainda, mais importante disso, que eu estava esquecendo de falar, nenhuma doença é igual. Por mais que você tenha o mesmo diagnóstico do amiguinho, o corpo humano, o nosso corpo, cada corpo reage de uma forma diferente, entende? Então, existe um histórico dentro do nosso corpo muito grande que depende de várias coisas, não só genética, né? Não é só a probabilidade que a ciência mostra lá, né? De todos os casos que ela já estudou. Então, não dá para comparar uma doença com outra, entende? Não é porque um morreu que você vai morrer, sabe? Não é porque um se curou de forma fácil, você vai se curar de forma difícil. Depende muito de cada pessoa. Então, a gente não pode fazer comparações. Cada um está vivendo aquela situação que lhe cabe para ela poder se recuperar. E eu não estou falando só de doença, tá, gente? Eu estou falando de qualquer coisa, como eu já dei os exemplos anteriores, né? E aí também outra frase que fala assim, eu sei como você se sente. Não, você não sabe como eu me sinto, porque por mais que alguém tenha vivido a mesma situação, cada um interpreta a dor de uma forma específica. Às vezes uma dor que para um foi algo fácil de lidar, para o outro não foi. Então você chegar e falar, eu sei como você se sente, como a pessoa acaba se sentindo assim, ok, você não está aqui dentro de mim e você está dizendo que sabe lidar com isso. Você não está sendo empático dessa forma, entende? Eu sei que as intenções são boas, mas isso é uma coisa que não é legal para falar, né? E aí outra frase também, gente, eu estou trazendo várias que eu pesquei aqui. Outra frase assim, você tá ótima, nem parece que tá doente. Ai, meu Deus. Como se para você estar doente você teria que ter uma aparência ruim. Não é assim, né, gente? Não é assim. A gente precisa saber que a doença não é um rótulo da minha vida, né? A doença é uma situação momentânea que eu estou passando. Então, eu preciso e posso e tenho direito de me cuidar, de estar bem, de continuar vivendo a vida que eu sempre vivi, entende? Se em alguns momentos eu vou estar com uma aparência ruim, né, por conta dos tratamentos, algum medicamento, alguma coisa assim, a gente sempre tem momentos ruins, né? Tudo bem, é fato. Mas o fato de você estar bem e você dizer, nem parece, você também está minimizando
o período que essa pessoa está passando desse desafio, entende? E aí, nossa, essa aqui também é a última frase que eu peguei para vocês, assim: você ainda faz planos? Nossa, eu fiquei sabendo que você está programando uma viagem, você ainda faz planos? Como se a pessoa estivesse num corredor da morte, entende? Gente, pelo amor de Deus. Olha, tem um livro que eu amo, da Ana Michele Soares, né? Uma jornalista que ela foi diagnosticada com câncer de mama com 28 anos e ela faleceu em janeiro desse ano, com 40 anos. E ela ficou esse tempo todo em tratamentos, né, em cuidados paliativos, né, e teve uma qualidade de vida a melhor possível nas condições que ela tinha. Ela viajou, eu acompanhei a vida dela só agora no finalzinho, né, infelizmente eu conheci ela há pouco tempo, mas ainda cheguei a assistir algumas palestras dela, alguns encontros que ela estava. E ela fez muita coisa da vida dela, ela realizou muitas coisas, sabe? Você realiza não só sonhos, né? Sonhos, eu quero conhecer tal lugar, quero comer, experimentar tal comida naquela região. Não só esse tipo de sonhos, mas sonhos do tipo assim... Gente, ela escreveu 3 livros. Ela recuperou não, como é que eu posso dizer? Ela curou mágoas, ressentimentos, sabe? De coisas que em algum momento da vida, quando a gente está naquela vida no automático, né? E a gente é ferido, né? Por alguém ou por alguma situação, e a gente fica remoendo aquelas dores, né? A gente fica ruminando aquela dor, como se isso fosse passar ou como se isso fosse fazer aquilo desaparecer. E na verdade não, a gente só está tirando a casquinha da ferida e deixando sangrar cada vez mais, né? E quando você tá numa situação que você percebe assim, uau, minha vida, meu tempo de vida vale muito, eu vou agora cuidar de todas as dores que eu tenho. Então, ela foi atrás de cuidar das dores, né? Os ressentimentos, fazer as pazes, viver aquilo que ela sonhava, aquilo que era na essência dela. Por isso que eu digo que quando eu faço meu trabalho de imersão, eu acho tão fantástico você fazer a pessoa se reconectar com aquilo que está dentro de você, que às vezes você vai deixando, vai empurrando com a barriga, porque a vida manda, né? A vida manda a gente fazer 300.000 coisas, né? E aí a gente acaba deixando de fazer o que quer para chegar lá no finalzinho, né? E se arrepender do que não foi feito, né? Tá bom, Cláudia, mas você me falou de todas as frases que não é bom falar, porque isso acaba causando dor, e eu nem sabia. Eu falava essas coisas achando que eu estava ajudando, e na verdade eu não sabia que eu estava piorando a situação, né? Piorando o sentimento da pessoa. O que eu posso fazer? Bom, gente, a coisa mais importante que você pode fazer é chegar para a pessoa e falar assim, tá, me diz uma coisa, como que eu posso te ajudar? Me diz em que eu posso te ajudar. Ou seja, é você mostrar ações para a pessoa. Se você precisar que eu te acompanhe, né, durante o tratamento, ou se precisar que eu te acompanhe em algum lugar, se você precisar, me dá a lista, por exemplo, me dá a lista do supermercado, que eu vou lá amanhã de manhã fazer compras para você e levo na tua casa. Entende? Ou então você pode chegar para a pessoa e falar, ouvir, né? Ouvir tudo, porque na verdade a escuta ativa, a escuta com presença, você está presente, escutando a pessoa, tendo empatia por aquilo que ela está sentindo. É você chegar para a pessoa e falar assim, olha, comigo você pode chorar, comigo você pode falar se você quiser, tá? Conta comigo. Então, esse tipo de apoio é o apoio muito mais fundamental do que você ficar dando opiniões, né? Como eu falei, isso passa, isso não é nada, você vai conseguir, eu sei que a intenção é boa, mas só que a pessoa não quer ouvir isso, a pessoa quer um apoio. E se você não sabe, se na hora que acontece um negócio desse, você não sabe o que dizer, você está num momento e fala assim, meu Deus, o que é mesmo para fazer? Você chega para a pessoa e fala assim, me desculpe, mas eu não sei o que te dizer. É melhor, sabe? É melhor do que você falar algo que pode, enfim, que pode deixar a pessoa mais triste ainda, né? O que é importante a gente entender, gente, é que qualquer pessoa, qualquer um de nós pode, em qualquer momento, passar por uma situação desafiadora, desenvolver uma doença grave, né? Perder alguém, perder emprego, enfim, falir.
E falar sobre essas coisas, né? Não atrai essas coisas para a nossa vida. Não é porque eu estou aqui falando para vocês sobre tudo isso que eu estou atraindo isso para a minha vida. Pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente traz lucidez para determinados assuntos, mais a gente consegue resolver e lidar com isso de uma forma mais leve, tá bom? Então, é importantíssimo a gente entender que a nossa vida, ela é finita. Estando ou não, né, com alguma doença, com algum problema, a nossa vida é finita. E isso me faz lembrar muito também um exemplo de uma imersão que eu estava fazendo com uma cliente minha, que ela falou assim, né? Eu estava fazendo uma parte que a gente olha muito sobre o lado do servir, né, do lado profissional. E ela, quando ela começou a sair de dentro dela, porque é uma imersão que, tipo, não é que eu não falo nada do que a pessoa tem que fazer, sabe? Tudo vem saindo de dentro dela. Eu só vou conduzindo e ajudando essa pessoa a trazer do inconsciente dela, né? Informações que estão lá, né, bem enterradinhos, que ela deixou enterradinho. E ela foi trazendo umas informações e, no final das contas, ela concluiu assim para mim: Cláudia, então, é verdade que o que eu sempre senti aqui dentro do meu coração não é maluquice minha, não é uma doideira, é algo que existe, é algo da minha essência? Eu falei, é. Então, olha que incrível, né? Nesse momento, ela teve um insight de falar assim, cara, eu ainda tenho muita vida, sabe? Eu ainda posso realizar sonhos que eu tenho, desejos que eu tenho na minha alma, eu não preciso abafar, né, para poder fazer o que os outros esperavam que eu tinha que fazer, né? Então ela conseguiu trazer isso para o consciente dela, um sonho, um anseio da alma dela para realizar algo. E que, nesse caso, eu não posso falar o que é, claro, porque cada um é tudo sigiloso, né? É um ambiente seguro, eu não pedi permissão para ela. Mas é algo que, se ela fizer, vai ajudar muitas pessoas, sabe? Foi algo que ela trouxe uma ideia, eu achei a ideia dela incrível, e que ela trouxe de dentro do coração dela. Olha que incrível, né? Outro exemplo também, que já aconteceu também numa imersão comigo, foi de um cliente, de perceber, na hora que eu faço uma dinâmica para a pessoa entender o porquê que às vezes algumas pessoas causam na gente muitas dores, né? Por que a gente, de repente, a gente não consegue conviver com uma determinada pessoa, e eu consegui trazer para ela uma maneira dela perceber o porquê que aquilo lá feria ela. E ela entendeu que ali tinha um tesouro dentro dela, né? Para ela desenvolver algo que estava bloqueado. E que aquela pessoa, na verdade, com aquilo tudo ruim que estava acontecendo, né? Era, na verdade, uma grande oportunidade de desenvolvimento para ela. Então, assim, quando a gente vai aprendendo, resgatando tudo que está causando uma dor, tudo que está causando um vazio. Já viu aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu não sei o que é, mas eu tô levando a minha vida num jeito assim, nhé, sabe, nhé. Tipo, não tá nem boa nem ruim. Porque, puxa, eu tenho tudo, eu tenho um bom emprego, eu tenho família, eu tenho casa, eu tenho carro, né? Como se essas coisas fossem, assim, tão necessárias, né? Mas a pessoa vai falando as coisas, as conquistas que ela tem, mas eu ainda sinto aqui dentro algum vazio. Eu ainda sinto que minha vida não... Se perguntasse para mim assim, você é uma pessoa feliz? Eu ia ficar até um tempão pensando sobre isso. Por quê? Porque a pessoa sente esse vazio porque ela não está cumprindo algo que está lá dentro da essência dela. E ela não consegue acessar isso. Existe como se fosse um bloco em volta da gente para a gente poder viver aquilo, cumprir aquilo que a gente aprendeu que tem que cumprir. E não deixa florescer a pessoa que realmente você é, entende? Então, gente, olha, é muito importante quando esses exemplos que eu estou trazendo, justamente porque eu tive muitas histórias que eu fui ouvindo dos pacientes oncológicos, tá? Por isso que eu tenho essa ligação amorosa nesse caso, porque assim, olha, ninguém perde para uma doença, entende? Às vezes a gente... Quando uma pessoa acaba, né, falecendo, né, as pessoas falam, perdeu para a doença. O marketing, né, os jornalistas às vezes colocam na manchete lá, perdeu para a doença. Gente, ninguém perde para a doença. Na verdade, a gente perde a vida quando a gente deixa de viver, quando a gente deixa de aproveitar todo o tempo que a gente tem para poder ficar assim, né, pensando e sendo consumido pela rotina do dia a dia e pelo que a sociedade diz que tem que fazer,
né? A gente não precisa sofrer para conquistar todas as coisas. E se a gente estiver alinhado com o nosso propósito, se a gente estiver alinhado com aquilo que a gente gosta, nossa, que nem um exemplo aqui, por exemplo, né? Se quando você fala assim, não dá para ser rico vivendo como cantor ou como ator, né? Às vezes tem uma criança que fala assim, eu quero ser ator, não sei o quê, e aí os pais falam assim, meu filho, vai fazer uma faculdade que te dê dinheiro, porque essa vida não vai dar dinheiro, né? Quando a pessoa, ela tem aquele dom, aquele talento, se a pessoa é boa naquilo, a gente sabe vários exemplos de pessoas que conseguem ter uma vida boa, confortável, né? Porque está dentro do talento dela, do dom dela. Cada um de nós tem os seus próprios talentos, então é só a gente conseguir acessar isso, tá? Aí, para finalizar essa live, né? Eu quero trazer para vocês sobre... Lembra aqueles 5 arrependimentos daquela enfermeira... Bronnie Ware, a enfermeira australiana, né? Um livro famoso que são 5 arrependimentos que as pessoas costumam ter antes de morrer. Vou trazer aqui para vocês rapidinho para lembrar. Então tinha assim, o primeiro arrependimento assim, eu queria ter vivido uma vida mais fiel a mim. É aquilo que eu estava falando agora, né? Fiel a mim. E não o que os outros esperavam que eu vivesse, né? Ou aquele outro segundo arrependimento, eu queria ter trabalhado um pouquinho menos, né? Em vez de ter me dedicado tanto meu tempo de vida só no trabalho, eu deixei de conviver com a minha família, com meus filhos, eu deixei de fazer algumas coisas, porque eu fiquei muito, muito dedicada à minha vida, como se minha vida fosse só o trabalho. Percebe? Eu queria ter expressado mais os meus sentimentos. Então, tem pessoas que acabam se sentindo tão tolhidas e acabam não expressando aquilo que sentem, ou que sentem pelos outros, ou que sentem pela vida, pelas situações. E ela fala assim, puxa, eu queria ter me expressado mais os meus sentimentos. Eu queria ter mantido mais contato com os meus amigos. Então, são pessoas também que acabam deixando passar o tempo, vai se distanciando e quando chega no finalzinho da vida, acaba se sentindo assim muito solitário, acaba se sentindo muito... até assim, como se ninguém gostasse da pessoa, né? Porque não manteve, não cultivou amizades, relacionamentos, ou às vezes até porque ficou magoado com algumas pessoas, né? Pessoas que se magoam muito fácil. Existem muitas pessoas que elas pegam tudo para si, se ressentem, né? Com tudo. E aí, com cada pessoa que faz um errinho, ela vai tirando da vida, vai se afastando, né? E ela nunca para pensar, será que eu também não magoei alguém sem querer? Né? Então, assim, aí acaba não resolvendo esses ressentimentos, né? Então, isso é um arrependimento que chega no final da vida, né? E assim, a quinta, né? O quinto arrependimento é assim, eu queria ter me permitido ser mais feliz, né? Assim, a pessoa chega e fala no final, eu acho que essa foi a top 1, né, de arrependimentos, né? Queria ter me permitido ter contato com o meu interior, né, o meu estado interior e ter feito aquelas coisas que me faziam feliz, né? Eu tenho um livro, um filme, acabei de lembrar agora, uma série, Na Virela, acho que é esse o nome, é uma série coreana? Não sei, que tem no Netflix, de um senhorzinho, um velhinho de 70 anos, que quando ele fez 70 anos, ele resolveu realizar um sonho da vida dele, que era fazer balé. Se vocês não viram esse filme, é lindíssimo, maravilhoso, eu recomendo. Mas voltando aqui então, o que eu quero falar para vocês de recado, né? Um recado final. Eu quero dizer para vocês que quem estiver vivenciando uma doença ameaçadora da vida, um desafio qualquer, né? De trabalho, de doença na família, às vezes você não está doente, mas você cuida de alguém que está doente, você é um familiar, você é um cuidador, né? Isso tudo são desafios muito grandes que você passa, né? Se você estiver vivenciando qualquer desafio desses, presta atenção em qual é a sua escolha. Você escolhe, né, experimentar esses arrependimentos, né? Você escolhe pensar assim, cara, deixa rolar a vida como tá ruim mesmo, vou deixar assim, vou deixar chegar naqueles 5 arrependimentos finais, ou você escolhe agora, cultivar novos hábitos que preencham a tua vida,
né? Com mais sentido de completude, com mais alegria. Nas condições que você tiver, eu não estou aqui sendo muito ingênua de achar que quando a gente está num grande desafio, é difícil, eu sei que é difícil a gente olhar para ter esse olhar, né? E cada um vai ter as suas limitações, mas dentro das suas limitações, apesar da situação que você está vivendo, o que você poderia escolher para ter uma vida um pouquinho melhor, para você conseguir realizar algo pequenininho que te faria feliz? Então, é esse o grande recado que eu quero deixar de hoje. Espero que eu tenha trazido uma consciência sobre o que não é legal falar, né, em determinadas situações. A gente não está fazendo isso por mal quando a gente fala, mas a gente não tem, muitas vezes, a noção do que aquilo está prejudicando em vez de ajudar, né? A gente faz com uma boa intenção, mas aquilo prejudica. Então, conclusão da história é você chegar e só mostrar a sua ação de apoio. Falar assim, eu tô aqui. Tu precisar da minha ajuda, eu tô aqui. Tá bem? Se você já passou por alguma situação desafiadora ou está passando agora na sua vida e você pensou em algo que eu não falei aqui, divide comigo, porque eu quero muito aprender isso, sabe? Isso me ajuda no meu trabalho, saber qual outra situação que a gente poderia estar pensando que está ajudando alguém e na verdade a gente está ferindo, né? Qual é a tua dor que você sente, o sofrimento que você sente quando alguém não entende o que você está passando? Compartilha aqui para mim também. Um beijo, viu, gente? Um bom final de semana, um bom resto de semana. Até semana que vem. Tchau, tchau.